E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Estamos alegres de estarmos aqui e ser como Cristo, né? Você quer ser como Cristo ou você já é como Cristo? Eu li um livro há muitos anos, inclusive eles fizeram um filme, né? Em teus passos, o que faria Jesus? No teu andar, né, na tua vida, o que Jesus ia fazer, né? Em teus passos, o que faria Jesus? Deus abençoe a todos vocês através da internet, nos acompanhando. E eu quero ler com vocês nesta noite Romanos 8, versos 18 ao 23, e depois um pequeno versículo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Quando vem o culto, eu quero trazer o melhor para Deus. Você sabe que Caim e Abel, eles levantaram um altar. Todos os dois eram sinceros. Todos os dois queriam apresentar o melhor. Porque chegou um tempo que Caim, ele estava sinceramente, ele era sincero, mas sinceramente errado no seu culto, no seu sacrifício, na sua pregação. Mas Abel, ele tinha revelação, ele veio no culto por revelação. E a gente não importa a quantidade de pessoas, né? A gente se empolga quando tem muita gente, aí vem uma inspiração humana. O pregador grita, pula, salta, mas é a inspiração do povo, né? Não é a inspiração de Deus, né? Deus não precisa gritar para poder chamar a atenção do povo. Não, Deus trabalha no silêncio. Você vê que o último selo foi silêncio. Foi 7 trovões soaram suas vozes no silêncio, né? 7 trovões do silêncio. E então o culto é algo muito importante. Eu não sei vocês, né? Vocês através da internet aqui, como é que vocês se sentem nesses últimos dias? Vocês têm tido um encontro com Deus, com essa mensagem? Vocês têm tido uma experiência assim com Deus? Porque individualmente nós temos que ter uma experiência, um encontro com Deus, né? Moisés teve um encontro com o Senhor ali na sarça. E esse momento de arrebatamento, de rapto, é uma experiência pessoal. Você saber que Ele está ali com você, você sentia Ele, né? É algo que não adianta você contar
Atos 13, verso 41, diz: não adianta você contar que o povo não vai crer. Mas eu tenho visto os sinais, eu tenho feito algumas pequenas provas e visto ele respondendo, e eu fico quieto. Coisa que eu não conto nem para minha esposa, nem para ninguém, nem no culto. As coisas que eu peço e eu vejo na minha frente, não é coisa de dinheiro, não. Eu estou falando no espiritual mesmo. E a gente tem essa experiência. Então, esse momento de rapto é o momento de ter uma experiência com Deus. Você tem que ter uma experiência com o sobrenatural. É porque chega aquela hora que você fica um pouco estranho com respeito até o povo religioso, a família. É porque você começa, na verdade, a ter um contato com o sobrenatural. O rapto é ter um contato com o sobrenatural. É aquele contato com o sobrenatural. E eu sempre pensei isto, como a gente faz uma convocação. Irmãos, vem um culto aqui. O povo não vem. Vamos ter uma reunião de fim do ano. O povo não vai. E quando chegar o rapto, se houver uma convocação, porque vai haver uma convocação, vocês nunca atenderam, nunca creram em mim para aquilo. Vocês vão achar que vão acompanhar pela internet. O rapto não será pela internet. Eu estou baseado naquilo que eu estava lendo hoje. Não é baseado, não. Porque haverá um encontro. Haverá um encontro. Eu conheço cada um de vocês e posso mandar um convite. Vamos nos reunir. E de repente, 2 ou 3 aparecem. 2 ou 3. Indo para o caminho de Emaús. Veja, a fé vai esfriando. Aí a pessoa não vai acreditando. Aí você vai acreditar demais na internet. Se já pensou em fazer uma convocação, você tem que vir daí do Rio de Janeiro, aí da Bahia, e é o assim do Senhor. Eu já me encontrei com o irmão Brando aqui, com o pastor Osmar, com o Paulo. Eu estou convidando você. Eu já estou naquele corpo. E você não vem. Você disse: não, eu vou assistir pela internet. Quando vê, você está assistindo Moisés e Elias pregando lá para os judeus. Aí você vai dizer: eu fiquei. Quando eu li a mensagem hoje sobre isso aí, eu vejo a gente: irmão, é um culto de ceia, é um culto de fim do ano, é um culto de Páscoa. A gente não... Será uma surpresa, não é, irmão Manuel José? Uma surpresa. Aí vem aquela convocação. Não havia uma santa convocação no Antigo Testamento? Os judeus eram convocados. E não tinha internet para assistir. Eles vinham de toda parte. Você vê que no dia de Pentecostes tinha 19 nações: judeu, gentio, medos, patos, elamitas. Eles estavam ali, foi uma convocação. Jesus mandou que eles descessem para Jerusalém, esperassem ali no cenáculo. Ele não disse que seria 20 dias, 3 dias. Eles ficaram ali 10 dias. E o Senhor veio e encontrou com eles. Nós estamos tão próximos do rapto, meus irmãos. Pessoal discutindo picuinhas, discutindo chamado. Eu não discuto meu chamado, não. O chamado agora que eu estou esperando é rapto. Então, se vocês não crerem, você já pensou? Acontece hoje. Eu li
Eu ligo para os pastores. Vocês vêm para uma reunião minha aqui. Pastor fulano, Beltrano, né? Você sabe que eu estou falando. Você sabe que ninguém deles vem porque eles não creem em mim. Eles não creram em Maria Madalena. Quando elas disseram que o Senhor tinha ressuscitado, eles tiveram que ir lá para ver. Tomé disse, eu tenho que ver a marca dos cravos. Isso é um alerta, isso é de coração para coração hoje à noite. Eu podia ir longe nisso aqui, mas é só uma advertência para vocês aqui, vocês através da internet. Porque quem não crê em mim, eles não vão vir numa convocação minha. De repente é um culto de ceia. Eu digo, irmão, a sua presença aqui é indispensável. E eu já me encontrei com ele. Eu já tive um encontro já com a Doraci, com a irmã Maria, né, com a irmã Sandrine. Eles estão na minha volta ali. Nós já estamos viajando no pensamento. Eu vou ficar na internet mesmo. Não, hoje não dá, eu tenho alguma coisa para fazer. Aí é como a parábola daquele que comprou um campo, se casou, né? Comprou a junta de boi, tinha que experimentar. É uma advertência, de repente você vai lembrar desse culto. O pastor um dia nos falou isso aí. Aí vamos lá. Filipe encontrou Natanael e disse, olha, encontramos aquele que os profetas falaram. Mas também Filipe convidou muitos outros, não só Natanael. Natanael foi quem atendeu o chamado. Natanael foi, encontrou ele. E chega aquela hora, que não é hora de brincadeira não, hein? Você leva por brincadeira, é mais um culto, é mais uma reunião. Pastor João Bispo está bobeando. Você pensa que o pastor lá de Goiânia vai vir? Você pensa que o pastor, se eu chamar para uma reunião aqui, e se é o rápido? Noé disse, olha, vai chover. É o último dia, a porta vai se fechar. Eles não creram não. Eu vejo as pessoas fazer convocação hoje para ir encontro em Chapecó, enche o ônibus, e o pessoal vai de carro, vai de moto, vai de tudo. É uma convocação. Eu estou recebendo um convite para estar na Colômbia, uma convocação. É o aniversário do pastor, 50 anos de ministério. E outros convites. O povo vai estar lá. Porque crê naquele homem, naquele ministério. Você pensa que o rápido será? Agora, se você tiver o penhor, você sabe, aquele primeiro pagamento, é a entrada. A entrada que você dá para um carro, a entrada que você dá para comprar uma casa, uma bicicleta, comprar uma moto. Você tem um penhor do Espírito Santo. O primeiro pagamento. O Espírito Santo é a primeira ressurreição. Você vai. Você crê. Então, o sobrenatural, meus irmãos, aqui, através da internet, já está acontecendo. A gente já está começando a ter uma experiência com ele. Começa a ter uma experiência, a televisão, a Netflix, não tem mais sentido para a gente. Sabia disso? Festa, aniversário não tem mais sentido. 15 anos não tem mais sentido. Festinha de casamento não tem mais sentido. Porque a experiência a gente já não está mais vivendo aqui. Não que venham ser um legalista, não.
Nós estamos dentro da revelação. Estamos deixando já esse mundo já aqui. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pai Celestial, abençoa os teus filhos em toda parte, e aqui presente, aqui no culto, aqui em Santa Maria do Herval. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Abençoa a audiência. Senhor, venha e esteja conosco. Fica conosco. Tu és bem-vindo no nosso meio. Venha partir o pão para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu sei que eu tomei um pouquinho do seu tempo, mas eu tenho outra escritura, que está em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder segundo a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O nosso tempo é muito curto para falarmos sobre essas coisas. Nosso tema é a redenção do nosso corpo. Falando da redenção do nosso corpo, também nós estamos falando do rapto, da primeira ressurreição. E na mensagem aqui, Deus tem um caminho provido, 145, ele subiu ao alto depois que ele morreu. Você crê nisto? Enviou de volta dons espirituais para a igreja, provendo um caminho. E esta alegria que temos em nossos corações agora é apenas um sinal, é o pagamento adiantado do que será quando formos totalmente redimidos. Totalmente redimidos. Eu estava lembrando da escritura de Hebreus capítulo 11, versículo 40. Sem nós eles não são aperfeiçoados. Ser totalmente redimido, chegar àquela adoção plena. Você sabe que a adoção é quando ele nos recebe como filhos. Quando ele nos recebe. Às vezes nós falamos que somos filhos de Deus e nem fomos recebidos, nem fomos adotados. Qualquer provinha, qualquer teste a gente roda. Porque o filho adotado, primeiro ele tem que ser testado. Jesus foi testado por 30 anos, provado, né? Até que Deus o levou no monte com três testemunhas, e ali ele lhe deu adoção. 3 testemunhas celeste e 3 terrestre. E aquela voz saiu e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Quando você recebe a adoção, o mundo tem que te ouvir. A criação tem que te ouvir. O mar tem que te ouvir. Tudo tem que te ouvir. Você é filho de Deus. A sua assinatura, a assinatura de Deus no cheque, e a sua é a mesma coisa. Você é filho. Você não é uma criatura, você é filho. Você não reclama mais. Você recebeu a adoção. Agora veja, e essa cura divina que temos agora é o penhor da redenção do nosso corpo. É apenas aquele pequeno pagamento. Por isso nós tivemos a primeira e segunda etapa, o ministério da cura, a mensagem precursora da segunda vinda.
Só que isso já ficou no passado. A segunda vinda aconteceu em 28 de fevereiro de 1963. Isso já está no passado. Então, o que nós temos que fazer agora é avançar. É avançar para a nossa adoção plena. A adoção plena está em Apocalipse 10, 1 a 7. Apocalipse 8, Apocalipse 10, 8 a 11, é onde é anunciado a nossa adoção. Onde ele anuncia. Apocalipse 5, primeira parte, ele disse assim, no 106, agora as aves não o têm, a natureza não o tem, porém ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não temos recebido a plenitude da nossa adoção. Isso aí foi em 61. Então nós temos que ver a ordem de datas que o irmão Brana pregou. Senão nós ficamos aqui em algo que já aconteceu. Da mesma forma, nós temos que ver a ordem de data das pregações do pastor Osmar. Se você pegar lá a pregação do pastor Osmar na cruzada, vai adiantar para o seu rapto. Se você pegar a ordem de data do pastor Osmar lá pregando ainda a primeira e segunda etapa em Goiânia, também não vai adiantar para o seu rapto, porque aquilo ali era uma mensagem precursora. E assim sucessivamente, né? Aí quando você pega depois do ano 2000, você já viu o Osmar com a revelação da terceira puxada, com a revelação dos selos, né, que ele não tinha, com a revelação do novo nome, que ele não tinha, da mensagem de uma só pessoa, que ele não tinha. São coisas que nós ficamos aqui para poder ensinar, advertir, né? Eu sempre coloco o meu esboço em ordem de data. Porque de repente eu encontro alguma mensagem aqui, lá de 47, que pode me beneficiar. Mas quando eu chego em 65, ele me corrige. Irmão Brana, se ele ficar só com as eras, não tinha mensagem para arrebatamento, só com as eras. Aí quando vem os selos corrigem as eras. Então aí ele lança a exposição das 7 eras em 64. Aí imprime-se a exposição, ele corrige. Doutor Liveu, ele gramatiza as eras da igreja e faz, na verdade, uma síntese, um resumo das 7 eras. Irmão Brana coloca muita coisa que ele não falou nas eras, mas que ele falou nos selos. Porque as eras eram história, os selos eram a revelação. Porém temos o penhor disso, diz o profeta. E fomos tomados das coisas do mundo e agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Que classe de gente devemos ser? Quando pensamos nisso, pense nisso. Agora temos o penhor. Nosso espírito está gemendo pela adoção plena. Porém, agora temos o penhor disto, enquanto recebemos o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa completa adoção ou completa salvação. E isso está em Apocalipse 10, 1 a 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Isso é gostoso, né? Porém, agora temos o penhor disso, enquanto recebemos o Espírito Santo. Você sabe que há muita gente, mesmo da mensagem, não sabe o que é receber o Espírito Santo. Não sabe. Você pergunta para eles não sabem. É como as pessoas que seguem político, partido político. Esses dias estava um influencer fazendo entrevista e as pessoas com as bandeiras, mas eles nem sabiam o que significava aquilo, o que estava seguindo. Não, simplesmente eles iam por aquilo que os outros estavam falando. E tem crente mesmo da mensagem que vai por aquilo que as pessoas falam. Se é trovão, ele diz: se é trovão, sou crente papagaio. Mensagem de um só homem, mensagem de um só homem. Mas o que é a mensagem de um só homem? O que são os trovões? Aí ele não sabe. Ele é desinformado.
Ó, quão belo, né? Eu amo isso, correto. 108. Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando sucederá isto? Na primeira ressurreição. E o profeta diz que a primeira ressurreição é o Espírito Santo. Oh, gente, isso é tão maravilhoso. Isso é quando nossos corpos serão mudados dessas criaturas vis que somos e teremos um corpo como seu próprio glorioso corpo. A primeira ressurreição. A mudança do nosso corpo. A nossa adoção. Nós recebemos ali. Agora, o que acontece quando você recebe? Seu corpo é mudado. Pode corpo ser mudado sem 7 trovões? Vamos ver aqui. Primeiro selo, 75. Temos que ter suficiente, meio do parágrafo. Temos de ter suficiente fé para ser mudados. No momento. E ser tirado dessa terra. Aonde nós encontramos? Olha, vamos começar no início. Então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escrito. Isso mesmo, senão vocês não vão captar. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar ou reunir a noiva para fé de rapto. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Você não consegue fazer com a Zera, com a primeira e segunda etapa da irmã Brana. Com todas aquelas mensagens, foram mensagens precursoras. Chamar a atenção do povo. Chamar o povo para ver, para escutar os selos, os trovões. Não foram mensagens para fé de rapto. Há algo, temos de avançar. Nós, com o que temos, nós não podemos fazer. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos o quê? Mudados. Só 7 trovões. 7 trovões é o Espírito Santo. 7 trovões nos dá fé de rapto. A igreja que não crê, o pastor que não crê, não prega 7 trovões, ele é um pastor denominacional. Ele é um pastor sem revelação da mensagem. Você conhece pastor da mensagem poderoso e não crê em 7 trovões, não prega 7 trovões para a sua igreja? A sua igreja nunca vai chegar a receber a adoção plena. Porque você vai chegar no rapto com a adoção plena, onde você é reconhecido como filho, como filha, onde você tem a palavra de autoridade. Onde você pede para Deus, não gritando, você só pede a Deus e Ele te responde. Você diz: essa montanha passa e te atira no mar, ela vai acontecer. Você para a guerra. Você para o tumulto. Com 7 trovões, que é o novo nascimento. Na mensagem de hoje. Você para o tumulto. Você não cria o tumulto. O pastor não pode criar tumulto. Teremos um corpo como seu próprio corpo glorioso. Isso é na primeira ressurreição. Porque o veremos como Ele é, e seremos como Ele. Quando Ele aparecer, seremos a sua semelhança. Teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado. E todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais serem. Eu sinto que há irmãos no outro lado se regozijando, chorando, dando glória a Deus no outro lado. E eles vão comentar ali. Porque a mensagem está entrando
a mudança do nosso corpo. Tem que mudar. Amém. Você não entra com esse corpo. Você pensa que Elias foi com aquele corpo? O irmão Brana disse que aquele manto de carne caiu. Você pode ver que depois os discípulos saíram procurando. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Pergunta e resposta número 1, pregada em 23 de agosto de 64, um ano e pouco depois do selo. Agora, a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. Os que ainda viverem ficarão. É aquilo que eu estava falando no início. Os que estão vivos ficarão. A ressurreição começará primeiro. Quem ressuscita primeiro? Aí está um ponto que eu escutei o pastor Osmar, terremoto e Laodiceia. Quem ressuscita primeiro? Os primeiros serão o quê? Os derradeiros. E os derradeiros serão os primeiros. Quem foi o último mensageiro? Brana. Então levanta primeiro. Sua era levanta primeiro. Depois vem o Wesley. Depois vem Lutero, Columba, Martim, Irineu, Paulo. Paulo vem por último, é os pés. Que levanta primeiro, né? A cabeça? O corpo deitado. É os pés ou é a cabeça? Cabeça. Brana é cabeça. Porque Brana é Deus em carne. É a cabeça do corpo. O corpo é a noiva. Ô, gente, isso é tão maravilhoso. A ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar. E os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado. Esse vem na segunda ressurreição. Incrédulos, que eles seguirão dormindo. Não se despertarão por 1000 anos, mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. Na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. Então todos nós nos congregamos. É aquilo. Teremos uma reunião, um encontro. Queremos convidar vocês. Talvez será o último. Aí se eu disser para o irmão Márcio que a irmã Gisa está junto nessa reunião, ele vai vir logo. Mas eu não vou falar. Há coisas que a gente não vai precisar de, não podemos falar. Porque é fé. Amém. É fé. Glória a Deus. O irmão Brana levanta nos Estados Unidos. O Wesley levanta na Inglaterra. Lutero levanta na Alemanha. Columba na França. Paulo em Roma. Então ele diz, porque eles seguirão dormindo, não se despertarão. Olha só, mas esses que estão dormindo no pó serão despertados primeiro. E eles, na graça do rapto do Senhor, esses corpos corruptíveis se vestirão de incorrupção. Então todos nós nos congregamos. Aí vem o tempo de congregar. Todos nós. Porque haverá um tempo de quanto tempo? De 30 a 40 dias aqui na terra. Porque o rapto vai acontecer entre as 6 às 9 da manhã. Então todos têm que estar juntos. Não vamos estar juntos no Japão, nesse horário, 8 horas da noite. Mas vamos estar juntos, num lugar. Então ele diz, então todos nós nos congregamos.
Aí vocês de Bom Jesus, é só um exemplo. E eu ligo para vocês, estamos reunindo aqui, é uma festa. Mas, gente, o mundo já não está nos enxergando mais. Agora, se você crê, no momento que você ouvir essa voz, o manto de carne seu desaparece. Você viaja, não vai viajar de carro, você vai viajar no pensamento. Você vai ver o profeta falando aqui. É no pensamento. Você aí da Paraíba, de Uberlândia, do Tocantins, aí de Portugal, o Roberto aí na Espanha, a irmã Fátima aí na Califórnia. E quando começarem a se congregar, então os que vivemos e ficarmos, seremos transformados. Você está vendo o que os 7 trovões faz? 7 trovões é fé de rapto. É as revelações contidas nos 7 selos. A gente vê que a fé do povo está tão fraca, né? Vocês não conseguem ir num culto de ceia e Sapucaia. E se vier essa chamada de surpresa? Deus pega de surpresa. Não sei porque o Espírito Santo está me mandando falar essas coisas para vocês aqui pela internet. Eu sei que tem irmãos e irmãs na internet que está crendo nisso que eu estou falando. Se houver uma convocação, eles creem de tal forma que logo estão juntos. Você não viu que Jesus apareceu para eles? E eles estavam pescando, de repente está ele na praia lá. Pegaram alguma coisa? Não, a noite toda. Eles tinham ele como estrangeiro. Ele disse, então lança a rede desse lado aqui. Não, Pedro disse, a noite toda nós batemos aí. Pedro estava até nu, jogou na água, mandou mandar a camisa para ele, a roupa ligeira. Ele viu que era o Senhor. Eles foram puxar ele, não conseguia. A Bíblia fala que quase 200 peixes, 100 e poucos peixes, não lembro bem, 150 e pouco. E Jesus estava ali, logo estava no outra parte. E assim será. 30, 40 dias estaremos aqui. Reunindo. Mas os do caminho de Emaús, o coração ardia, estava endurecido. Né? E ia discutindo com ele ainda no caminho. Mas vem cá, tu é estrangeiro, tu não viu o que aconteceu aqui? E era ele. Ele estava já ressuscitado. Irmão, aquela surpresa, não deixe que isso te pegue de surpresa. Eu não posso. Não. Quando você vê, você vai estar assistindo Moisés e Elias pregando lá em Jerusalém. Aí você vai dizer, meu Deus, eu fiquei. Que o pastor disse, se ele está pregando lá e eu estou vendo aqui, eu fiquei. E quando começarem a se congregar, então os que vivemos e ficamos seremos transformados. É aquela ressurreição de todas as eras. O profeta disse que Adão chamou Eva, Abraão chamou Sara, Isaac chamou Rebeca, Jacó chamou Leia, chamou Raquel, chamou José, e eles vieram, Salmo 27, e eles estavam caminhando em Jerusalém, e Caifás olhou e disse, mas esses novos, esses jovens aí, eu nunca vi esses jovens aqui. Um senhor me viu no mercado hoje, ele é um psicólogo aqui de
Santa Maria do Evolve disse, mas eu nunca lhe vi aqui. Eu disse, faz mais de 30 anos que eu venho aqui. Eu tinha dado o nome de um remédio para ele lá dentro do mercado. E disse, mas nunca lhe vi aqui. E será assim? E Abraão disse, Sara, estou nos conhecendo. Vamos embora. Alguns vão ver que são gente diferente. São jovens diferentes. Porque virão jovens. Amém. Quando os olhos de Geás abriu, ele estava apavorado. E Eliseu estava tranquilo. Disse, meu senhor, nossa casa está cercada, a cidade está cercada, os sírios vieram, vai matar todos, vai botar fogo. Ele disse, Senhor, abre os olhos dele. Para que ele era servidor de Eliseu. Ele era servidor do profeta. Mas era cego. De repente você é servidor nessa mensagem, mas está cego. Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver que mais são os que estão conosco, que estão com eles. Amém. E quando seus olhos se abriram, ele viu os montes cheios de carros e carro de fogo e cavalos e anjos, santos por toda parte. Senhor, abra meus olhos. Nesta hora, pode ser essa noite, pode ser esta hora. Amém. Que eu enxergue as eras ressuscitada, que eu olho e esfrego meus olhos e venha dizer, não é um sonho, é real, que eu venha morder e dizer, é real, como o irmão Brana. O Brana, deve ser um sonho, mordeu, não, era real, e estava no seu corpo glorioso. Você tem que ter essa fé de entrar em seu corpo glorioso. Amém. Mas se você não crê, ficar nessa fé, essa fé de cura divina só, né? Essa fé denominacional, essa fé intelectual, se você começar a medir a circunstância, você não vai mesmo. Você só vai dizer, eu ouvi falar que ia haver um rapto. Está na mensagem o rapto, no finalzinho dela. Que muitos vão dizer assim, eu ouvi falar que ia haver um rapto. Eu não vigiei. Eu ouvi. Você está ouvindo falar aqui hoje. Você pela internet, você está ouvindo falar. E mexendo nisso aqui é tão bom. É bom estar lá. Né? Esses corpos mortais não verão morte. Porém, de repente, haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado. Alguém terá que dar um aviso. As mulheres foram lá e deram aviso aos apóstolos, eles não acreditaram. Pedro e João correram até o sepulcro. Lá encontraram o anjo, não encontraram mais o Senhor. Mas elas encontraram e pensaram que era o jardineiro. Vai ter que ir alguém para dar o aviso. A samaritana foi na cidade dar o aviso. Se eu estiver vivo aqui ainda, vou dar o aviso a vocês. Mas alguém vai dar o aviso, vai fazer a chamada, vai chamar pelo zap. Mas a minoria, vai dar uma minoria muito de crente, bem pouquinho. De crente na mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, bem pouco. Porque se eu anunciasse, se fosse hoje e eu fosse para fazer o anúncio, ou o pastor Mendes fosse fazer o anúncio, o pastor de Franca ia crer? De Mogi das Cruzes? Em mim? Não. Pastor de Belo Horizonte? Será que o pastor de Araxá, lá da Cremação, lá do Caju, ia crer em mim? Não!
Mas eu creio que o Garcia ia crer. Eu creio que o Benjamin Banza ia crer. Lá no Congo, na divisa com Angola, eu creio. Eu creio com o Fernando Boni, você ia crer. Salomão, lá da África. Eu creio que vocês aqui iriam crer. Mas não todos. Alguns iam dizer não tem gasolina, não tem dinheiro. Ah, fé, não tem nem... Não tem gasolina, não tem dinheiro, não tem condição. Vai ter fé de rápido. Um crente assim. Quando eu fui para me batizar nessa mensagem, era greve nacional de ônibus. Eu estava no Jardim Aparecida, em Alvorada. Tinha um ônibus até o centro. Um até a Charlau. E de lá fui para a estrada pegar carona. Cheguei de noite em Caxias, para o pastor Neri me batizar. Eu queria me batizar naquele junho frio, naquela noite mesmo. Ele disse, não, vamos fazer amanhã de manhã. Fomos a Farroupilha, num lago gelado. Ah, não tenho dinheiro, é greve de ônibus. Não, eu disse, eu vou a pé. Saí. Tinha visita em casa, minha irmã tinha chegado. Fui de a pé, pegando carona. O crente, eu não tenho condição, não tem gasolina. Mas para passear ele tem. Para ir em festa ele tem. Ele tem. Parece dinheiro. E ainda diz assim, Deus me abençoou. Olha, foi Deus. O dinheiro da gasolina chegou. Para ir na festa. Como para ir no culto não chega? Aí aquela parábola, né? Comprei um campo, tem que ver. Era de noite, ver campo de noite. Experimentar boi, junta de boi de noite. Casou, tinha que ir para a lua de mel. É naquela hora, como é que é? É naquela hora, disse Jesus, que você não espera que ele virá. Tudo que eu tenho aqui, irmãos, vai mais de 1 hora. Eu vou liberar vocês logo. Tornará como foi Abraão. Olha aí, onde nós chegamos. Esses corpos mortais não verão morte, porém de repente haverá como de um súbito impulso que passará sobre nós e você será transformado. Porque eu estou esperando. Você nunca sentiu algo estranho assim, sozinho? Mas tem gente velho que tem medo do escuro. Como é que vai encontrar um anjo? Como é que vai encontrar um irmão que já partiu há tempo? Aquele impulso, aquele sopro. E Jó disse, um espírito passou e me arrepiou o corpo. Você tem que estar na presença do sol para amadurecimento, na presença de Deus. Amém. É que não estamos ainda agora. Nós estamos na presença das séries, dos filmes, das novelas, do jogo de futebol, dos piqueniques, dos passeios. É Deus nos tocando. Nós estamos naquele que o irmão Branco diz, se o Batista não me aceitar, eu vou para Metodista, Metodista não aceitar, eu vou para Adventista. Tem tanto tabernáculo para escolher. Você vai ficar escolhendo tabernáculo, escolhendo pastor aí, e assistindo Moisés e Elias pela televisão e pela internet. E o falso pregador vai dizer para você que a noiva vai passar pela tribulação, o falso mentiroso.
Quando o profeta diz que ela não passará, mas vai vir alguém com uma mensagem: não, a noiva está aqui, ela passará pela tribulação. E você vai crer no mentiroso, porque você não creu na verdade. Vigilância. Oh, meu Deus. Tem que falar tudo isso mesmo. Amanhã eu posso não estar aqui. Tornará como foi Abraão, de um velho a um jovem, e Sara de uma velha a uma jovem. Que é essa transformação súbita? Que é esta transformação súbita? Você quer emagrecer, quer ficar bonito? Na transformação você vai ficar bonito, bonita, esbelto. Não vai precisar de academia. E depois de um tempo você está viajando como o pensamento. Você já fez uma viagem no pensamento? O rapto é viajando no pensamento. Já fez uma viagem no pensamento? Eu posso viajar para Portugal agora, para a África, para os Estados Unidos, onde eu estive. Eu posso pensar. Lá no Tabernáculo Brano, onde eu estive ali. Posso viajar até lá. Só esse corpo aqui me deixa aqui. Aí eu entro no avião, vou até lá. Mas no rapto não será assim. Eu teria um corpo que vou viajar no pensamento. Eu vou viajar mais rápido do que a luz. É uma velocidade mais rápida do que a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Viajando no pensamento. Então podes ver aos que já estão ressuscitados. Aí você vai poder ver Prate Mose, irmão Neville, todos aqueles que estão ressuscitados. Você não vai estar dia nem noite. E alguém vai conversar com você. Você vai pensar que vai estar conversando com um homem mortal. Você vai pensar que vai estar conversando com uma mulher mortal. Não, ela já está transformada. Mas o profeta disse que nós somos mudados ante a última trombeta. Num piscar de olhos. Ele disse: baterão na porta da sua casa. Talvez tarde à noite. Isso é uma grana de Deus. E você vai abrir. Mas quem será? Talvez você vai no olho mágico e diz: não vou abrir. Nunca vi esse moço. Se você é uma semente, a voz. Maria pensava que era o jardineiro. Mas quando ele disse Maria, quando ele chamou pelo nome, ela conheceu a voz. E nós seremos o quê? Mudados. Mas se você tem dúvida, você vai fechar a porta e vai dormir. Não é como os filmes mostram. É tão bonito ver esses filmes de arrebatamento, mas não é como eles mostram, não. É como o irmão Branham ensina. Na mensagem do tempo da unidade, o sinal, eles vão bater na sua porta. Na mensagem da advertência, depois juízo, e diz: vocês estão no centro, no culto. Vocês não sentem, hein? Vocês não sentem alguma coisa estranha? Parece que passou a mão nas suas costas. Hein? São anjos. Diz o profeta: são anjos. Eu quero trazer a igreja neste nível espiritual. Que alguém venha sentir. Eu creio que através da internet tem irmãos sentindo isso. Venha sentir. Quem será que está aqui atrás? É anjos.
anjos de Deus. Chegará um tempo que eles estarão dentro de nossa reunião, dentro de nossas casas. Amém. Glória a Deus. Você perde aquele gosto pela televisão, pelo jogo de futebol. Vou perder aquele tempo vendo aquela série. E aquela série nunca termina, né? 100 e tantos episódios. Você perde a Deus. Nunca pediu ele? Que dá repugna. Tem as notícias, logo vai repugnar. Você não vai ter aquele gosto para aquilo. Oh, Jesus amado. Eu queria dar tudo isso aqui para vocês. Que transformação súbita. Oh, que hora! Então nos reuniremos com eles e depois seremos arrebatados. Oh, e nós vamos nos reunir com eles. E depois vamos reunir com eles. Éfeso. Depois Esmirna. Depois Pérgamo. Depois Tiatira. Depois Sardes. Depois Filadélfia. E os santos que saíram de Laodiceia. Quer dizer, é os santos que saem de Éfeso, é os santos, aqueles que saíram. A igreja são aqueles chamados para fora, que formam o corpo da noiva. Nós nos reuniremos com eles. Depois seremos arrebatados. Com eles, para encontrar o Senhor nos ares. Não é nessa atmosfera, não. Porque a quarta dimensão, aonde estão os demônios que te ataca e me ataca na mente, os cetrovões são mentes limpas. Chegamos à adoção plena, na redenção do nosso corpo, e vamos encontrar o Senhor com mentes limpas, coração puro, encontrar com eles nos ares. Nós não sairemos daqui. Como nossos irmãos continuam aqui, nós estaremos em outra dimensão. Depois dos 3 anos e meio, estaremos no milênio. 1000 anos com o Senhor. Depois Satanás será solto da sua prisão. Aí vem o juízo do trono branco, onde o Senhor regerá as nações com vara de ferro. E aí é que as virgens nessas são ressuscitadas na segunda ressurreição. Mas a esposa, a noiva, vem na primeira ressurreição. Você crê? Amém. Você crê? Você crê que será parte, que é parte da primeira ressurreição? Amém. Ou vai ficar aquele crente muxoxo, incrédulo? Não posso, não sei. Tudo posso de São Paulo, naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Tudo posso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa santa convocação. Muito obrigado pela redenção do nosso corpo. Muito obrigado pelos 7 trovões. Muito obrigado pela fé de rapto. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, que é santa convocação. Oh Deus, estamos aguardando aquele momento e que esse povo venha ter fé de arrebatamento, despertar nesta hora, Senhor, que haja um despertamento, haja uma fuga do pecado, uma libertação a esses que ainda são escravos da cerveja, do uísque, das drogas, da cocaína, da maconha, do cigarro. São escravos da prostituição, do adultério. Venha libertá-los, Senhor. As mulheres, para que se vista corretamente, deixe seus cabelos crescerem,
se elas têm desejo de arrebatamento e de transformação, que só os 7 trovões é que mudam e nos levam à fé perfeita, à fé de arrebatamento. Abençoa cada filho e filha, Pai. Desperta, tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará, em nome do Senhor Jesus.